Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa série devocional hoje no livro de Atos, no capítulo 18, versículos 1 até o versículo 17. Diz a palavra do Senhor: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Meus irmãos, nós temos aqui a continuação da segunda viagem missionária. Paulo sai de Atenas e chega na cidade de Corinto. Lá em Corinto, ele encontra com Áquila e a Priscila. Eles eram natural do Ponto, mas estavam na Itália, mais precisamente em Roma. E Cláudio, o imperador daquela época, instituiu que todos os judeus deveriam sair de Roma. Por isso, eles saem em busca de um novo lugar para morar e vão até a região da Acaia, mais precisamente na cidade de Corinto. Lá eles encontram Paulo e é muito interessante porque Paulo tinha uma profissão e era a mesma de Priscila, Áquila e alguns ali irmãos, né? Então ele se junta a essas pessoas e começam a fazer tendas, e Paulo passou um bom tempo ali trabalhando nessa empresa de fazer tendas. Eles faziam barracas. Naquela época havia muitos nômades e muitas pessoas que habitavam em tendas, e não apenas isso, mas também muitos viajantes, e esses viajantes precisavam dormir em barracas. Por isso havia ali um comércio bem frutífero para essa área. Por isso Paulo, e junto com Priscila e Áquila, ficam por um bom tempo trabalhando, fazendo tendas, e nós entendemos que foi um período meio apertado financeiramente para Paulo e para todos ali da equipe missionária. Por isso ele precisou fazer tendas. Nós sabemos, porque ele fala isso também nas suas cartas, e ele diz que não queria ser peso para a igreja e por isso ele passou a fazer tendas por um pequeno espaço de tempo.
A palavra nos diz aqui, né, no texto que nós lemos, que ele ficou 1 ano e meio ali na cidade de Corinto, ou seja, teve bastante trabalho para realizar naquela região. No entanto, nós não temos o período exato em que Paulo trabalhou como fazedor de tendas, mas nós sabemos que Timóteo chega junto com Silas, e quando eles chegam, muito provavelmente eles chegam com as ofertas das igrejas da região de Jerusalém e também da Ásia Menor, onde eles tinham passado na primeira viagem missionária. Essas ofertas chegam e Paulo não precisa mais continuar trabalhando como fazedor de tendas, e agora ele pode se dedicar integralmente ao ministério. Vemos aqui uma boa referência bíblica para aqueles que têm uma dupla vocação, né? Assim é chamado aquele que trabalha ministerialmente e exerce também a sua profissão, entre aspas aqui, né? Secularmente, né? Então, entre aspas, porque nós não temos como fazer essa divisão, né? Tudo para a glória do Senhor. Mas nós, teologicamente aqui, nós damos essa nomenclatura para diferenciar o trabalho que é feito dentro da igreja e o trabalho que é feito no mundo, né? No meio das pessoas em que ele exerce essa profissão remunerada. Ok? Então, Paulo exerceu essa profissão por um tempo e ainda assim ele encontrou bastante oposição na pregação ali na cidade de Corinto. Nós vemos que muitos judeus se juntaram ali contra eles, muitos ouviram a palavra, creram, até o chefe da sinagoga aqui, né, se converteu. No entanto, outros não creram e se voltaram contra Paulo e a equipe missionária, fazendo ali um motim contra eles, né, e se juntaram até com o Gálio, que era o governador, o procônsul ali da região da Acaia. Eles se juntam para perseguir a Paulo, levam Paulo ao tribunal, mas quando os judeus fazem a acusação, Paulo tem o direito de resposta e o Gálio já se levanta e fala: não, gente, ó, não precisa, vamos acabar com esse show aqui, não precisa fazer mais nada, né? Paulo vai embora porque você não tem nenhuma acusação séria contra você, não cometeu nenhum crime, e também os judeus saiam todos daqui, vocês estão levantando acusações falsas contra este homem. E nós vemos que depois os judeus ficam furiosos e atacam até Sóstenes, que era um dos chefes da sinagoga naquela época. Bom, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para esse texto no versículo 9, em que diz que Paulo teve uma visão. E nessa visão, Deus dizia para ele: não tenha medo, continue falando. Não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Deus precisava fazer isso, né, como um motivador, como um agente motivador no ministério de Paulo. Nós vemos que a igreja estava se expandindo, a igreja estava crescendo. Paulo era um grande líder da igreja neste tempo, ele pregava o evangelho aqui e acolá, muitas pessoas vinham até ele para ouvir. Paulo era um homem muito sábio também, tinha a sua eloquência, tinha facilidade no estudo da palavra e na hora de expor todo o conteúdo, mas ele sofreu muita oposição. E sofrendo oposição, mesmo dos judeus, né? Tem um momento aqui que ele diz que eu não vou mais pregar para os judeus, eu vou para os gentios, porque esses judeus acham que sabem de tudo, então eles não precisam ouvir a palavra, eu estou livre do sangue deles, né? Esses caras aí vão tudo para o inferno, traduzindo em miúdos, né? Vão tudo para o inferno, eu vou cuidar de quem tem interesse, de quem quer ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então ele vem até os gentios, prega a palavra, e a igreja estava crescendo, mesmo ali na cidade de Corinto. No entanto, vem oposição, vem lutas, vem situações que acabam desanimando Paulo no ministério, e ele precisa de
de um incentivo, precisa de um motivador. Deus, nesse momento, vai até ele em uma visão e mostra para Paulo que ele não deveria desanimar, que ele deveria continuar sem medo daqueles opositores, porque Deus estava com ele. E sabe, irmãos, Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da boca de Deus falando conosco para que a gente continue firme. E se você está desmotivado, se você está triste, se você está querendo desanimar na fé, está querendo abandonar a fé, busque a presença de Deus. Busque essa palavra de Deus para a sua vida. Busque ouvir a voz de Deus para que Ele te dê ânimo, para que Ele possa colocar aí um novo ânimo na sua vida e você possa continuar firme servindo ao Senhor. Amém? E eu oro, torço para que hoje você ouça essa voz de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva, eficaz e ela nos alimenta espiritualmente, mesmo quando estamos fracos, desanimados, sentindo-nos desamparados, o Senhor vem com sua forte mão e nos sustenta, nos levanta, nos ajuda, Senhor, a continuarmos firmes. E que neste dia nós tenhamos o discernimento para ouvir a sua voz e tenhamos essa graça do Senhor falando aos nossos corações e trazendo motivação, um novo ânimo para que a gente continue firme nos caminhos do Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que o Senhor nos derrame da Tua graça e nos dê a Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp. Vamos formar aqui um exército de pessoas que leem e estudam a palavra de Deus. Amém? Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã com novos vídeos aqui no nosso canal. Fica atento para os devocionais aqui todos os dias às 5 da manhã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau.